Obrigado, vereador Biqueira. Próximo vereador inscrito para 10 minutos, o vereador Edson Mercatelli. Boa noite a todos, telespectadores da TV Opinião, Rádio AFM Araras, ouvintes, internautas, público presente, nobres colegas vereadores. E de início eu vou estar fazendo um pronunciamento, vou estar lendo em nome do partido PSB. A gente já colocou no jornal Opinião uns 15 dias atrás um pronunciamento dizendo um pouco da história do PSB no Brasil, das lutas que ele já participa o partido e das eleições para 2014. Então, vou estar lendo na íntegra e deixando registrado nessa sessão. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, está organizado no Brasil desde 1947. Participou de grandes momentos da história do Brasil e dos brasileiros. O nosso partido nasceu no período da história do mundo onde o socialismo era identificado com a experiência autoritária da União Soviética. Foi propondo um novo socialismo, combinando com liberdade que o PSB nasceu no coração dos brasileiros e que naquele tempo propunha uma nova forma de representar os anseios do povo. Nosso partido sempre esteve alinhado com os mais profundos princípios humanos e sociais. Foi participante e coautor de grandes lutas do Brasil. Só para citar uma delas, a campanha O Petróleo é Nosso, embrião da hoje poderosa Petrobras. Estando certo de que o caminho de desenvolvimento que seguimos até agora só está sendo concretizado graças ao acúmulo de lutas e conquistas que o povo brasileiro travou e alcançou ao longo da história, seja ele no período colonial, na ditadura militar, na redemocratização do Brasil ou atualmente nessas ondas de manifestos, protestos populares pelas grandes cidades do Brasil. Em todo e em cada um desses momentos, o PSB esteve ao lado do povo. Historicamente, somos frutos do governo com cara e cheiro do povo. A vida e os governos do nosso sempre líder, Miguel Arraes, 3 vezes governador de Pernambuco, nos inspira o dia a dia e nos ensina a governar olhando para todos, mas com um olhar mais atento para aqueles para os quais ninguém olha. A nossa missão é fazer política ao lado e para quem mais precisa dela, o trabalhador e o povo desse país. Todas as vezes que o PSB apresentou uma candidatura ao país, nosso partido buscou ouvir o povo, buscou transformar suas aspirações em projetos de governo. O Estado de São Paulo, não só por sua força, mas pela garra de sua gente, sempre esteve na vanguarda, na dianteira nos momentos de construção de nossas candidaturas. Sempre coube ao socialismo de São Paulo servir de farol para o PSB do restante do país. E em 2014 não será diferente. Não por outra razão. Quase 1/3 dos brasileiros que decidirão se o nosso partido deverá ou não lançar candidato próprio a presidente da República no ano que se aproxima serão paulistas. Por isso, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, de São Paulo, decidiu, após votação de sua executiva estadual, realizada na manhã da última sexta-feira, na capital, quer ouvir a bases partidárias, nossos simpatizantes, a sociedade organizada e a sociedade organizada. Esse processo deverá acontecer em cada uma das cidades paulistas. A consulta será formal a todos os seus diretórios do Estado sobre a candidatura a presidente da República do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Não obstante a ela, os segmentos do partido, como a Juventude Socialista Brasileira, como o Movimento das Mulheres Socialistas, dos Trabalhadores, o Movimento Negritudes Socialistas, os núcleos cristãos do partido e tanto quantos
se apresentarem, também farão plenárias e debates abertos para também ouvir a sociedade. O presidente do PSB do Estado, deputado federal Márcio França, afirmou: abrimos a consulta para que a base se manifeste, atendendo o conselho do próprio governador Eduardo Campos, no sentido de que quem decide a candidatura são sempre as bases. Ao final desse processo, mais do que a definição do seu partido lançará candidato a presidente do Brasil, acreditamos que teremos um maior diálogo com o povo do Estado de São Paulo e com os paulistas aqui da cidade de Araras. Em respeito aos eleitores do PSB aqui de Araras, como vereador eleito por mandato do povo, levo ao conhecimento da sociedade municipal o procedimento de diálogo iniciado pelo PSB do nosso Estado e convido a todas as lideranças sociais a também participar dela. Vereador Erenson Mercatelli. Então, estou fazendo essa leitura para que é um posicionamento do partido PSB no Estado de São Paulo pelo seu presidente, Márcio França. Aproveitando ainda o tempo que falta, hoje fiz 2 indicações que eu acho válida. Uma delas é a criação, doutor Núcio, da farmácia de amostra grátis, que a Secretaria da Educação, da Saúde poderia estar fazendo, né? Que antes a gente sabia que tinha alguém da Secretaria que estava sempre passando os consultórios médicos, pegando as amostras grátis, estando encaminhando tudo num setor para que a população realmente possa ter também acesso mais fácil e uma quantidade maior de medicamentos. E estou até sugerindo para que essa farmácia seja junto com o alto custo aqui na Avenida Zurita, facilitando o acesso de toda a população. Nós sabemos que a grande quantidade de amostra grátis nos consultórios e que os médicos, muitos deles, encaminham para a Secretaria. Alguns deixam de encaminhar, é só a Secretaria estar entrando em contato, que eu tenho certeza que os médicos vão estar cedendo essas amostras grátis, porque às vezes acabam vencendo nos seus consultórios e a população acaba perdendo. E uma outra indicação que eu fiz é para que o Demutran coloque uma faixa de estacionamento para deficiente aqui na Secretaria da Saúde. Não existe, só existe um reservado só para idoso e para deficiente físico não tem nenhuma. E sendo uma Secretaria da Saúde, onde várias coordenadorias estão ali, então acho que é necessário e é por lei obrigado ter essa vaga para deficiente. Por hoje é só, muito obrigado.